Bem-vindos ao Geração 2030, o programa que liga você aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Aqui, ideias ganham força, ações se conectam e juntos construímos um futuro melhor. O programa Geração 2030 é uma realização da Enactus UEM, projeto de extensão que faz parte de uma organização estudantil mundial sem fins lucrativos, que promove projetos de caráter empreendedor social desenvolvidos por estudantes do ensino superior. A Enactus é ligada ao Departamento de Teoria e Prática da Educação da UEM, coordenado pela professora doutora Leila Pessoa da Costa. Geração 2030, sua voz pelo amanhã. Sintonize, reflita e faça parte dessa transformação. Olá, Fernando, seja muito bem-vindo a esse nosso programa Geração 2030, é um prazer enorme contar com vocês. Junto comigo estão aqui dois alunos, um que faz parte do projeto, né, da Enactus UEM, que é o Vitor Figueiredo, e também a nossa alumni, que é a Natália Martins, e que também estará aqui conversando com você. E aí contamos com o apoio aqui da nossa querida Mariana, que também é um membro do grupo, e a Maju, né, que também está aqui dando a assessoria para esse nosso programa. Então, para iniciar, Fernanda, eu gostaria um pouco que você se apresentasse, contasse para nós um pouquinho quem é você, o que você faz, fique à vontade. Olá, professora Leila, toda a equipe da Enactus, da UEM, prazer estar com vocês aqui nesse programa. Bom, meu nome é Fernando, eu presido hoje um instituto, uma entidade social sem fins lucrativos, chamada Instituto Selo Social, que é uma organização que trabalha para potencializar e capacitar pessoas e organizações para que possam fazer iniciativas de impacto social nos lugares onde elas vivem, né, nas suas cidades, nos seus bairros, enfim. Eu sou jornalista por formação, ao longo da minha trajetória aí profissional eu fui percebendo que só reportar os problemas sociais que a gente vivia não era suficiente para mim, eu queria atuar de alguma maneira para ajudar a resolver esses problemas, a melhorar a qualidade de vida das pessoas. E aí, então, naturalmente, a minha trajetória foi sendo seguida aí para o terceiro setor, e eu venho atuando nos últimos 10 anos, pelo menos, né, com um projeto de impacto social e na coordenação de organizações da sociedade civil, o que me levou aí a querer me especializar em uma pós-graduação voltada aí para negócio de impacto social, um mestrado em administração para ter mais base ainda de gestão, para a gente poder potencializar projetos. Enfim, é isso que me traz aqui hoje para conversar com vocês um pouquinho sobre essa agenda tão importante aí dos ODS. Que bom, Fernando. Você sabe que o nosso programa ele tem como objetivo falar um pouco da Agenda 2030 e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, justamente das ações que você tem aí observado, né? Então, fala um pouco para a gente, eu falo para quem está nos ouvindo, né, o que é a Agenda 2030 e o que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável? Olha, a Agenda 2030, eu gosto de falar de uma maneira bem popular, assim, né, para todo mundo que está nos ouvindo entender, que é um grande combinado do mundo, um grande combinado dos países que compõem as Nações Unidas, né, a ONU, mais de 193 países que entenderam que precisavam, de alguma maneira, encontrar um norte comum, né? Como é que a gente vai pensar em desenvolver os países do mundo com o mesmo olhar, para a gente conseguir atingir os mesmos objetivos. É assim que se cria, então, essa agenda que foi criada em 2015 e que tem como final, né, como cumprimento de metas aí até 2030, por isso a gente chama às vezes de Agenda 2030, né, e que são 17 grandes objetivos de desenvolvimento sustentável, 17 grandes áreas para que a gente possa avançar de maneira conjunta no mundo. Então, a Agenda 2030 nada mais é do que esse grande combinado que traz aí as grandes áreas de desenvolvimento para que a gente possa construir na prática, no dia a dia, um mundo melhor, não fique só no discurso, né? Então, acho que essa Agenda 2030 é esse grande pacto mundial aí em prol do desenvolvimento sustentável. Bacana, muito legal. Eu acho importante, a gente vai falar mais disso mais pra frente, mas é importante ressaltar o papel de todo mundo que a gente tem, né? Muitas vezes a gente olha esses pactos globais que os países façam e pensa que é só nessa grande esfera pública, ou que são os grandes órgãos que têm responsabilidade, mas na verdade somos todos nós que fazemos essa coisa acontecer, né? Exatamente, assim, o nosso trabalho no Instituto Selo Social é justamente para isso, para que a gente possa empoderar os atores locais
para que a gente possa olhar para a nossa casa, para o nosso bairro, para a nossa cidade e entender o que a gente precisa fazer aqui, o que eu posso fazer com as minhas ferramentas na minha vida, aqui na minha casa, que vai impactar no meu bairro, que vai impactar na minha cidade, e isso vai fazer o mundo ser melhor. Então, acho que a materialização desse trabalho é o que é mais importante, porque, de fato, a vida das pessoas acontece nas cidades, acontece, né, no seu cotidiano, no lugar onde elas vivem. Então, se a gente olha assim, é uma pauta global, nossa, é tão distante de mim, né? Isso aí é lá para o presidente dos Estados Unidos resolver, né? Mas na hora que a gente consegue entender que se a gente fala de educação de qualidade, de saúde, de educação, de igualdade de gênero, isso mexe na minha qualidade de vida. E eu tenho o papel cidadão de trabalhar no meu território, na minha cidade, para melhorar esses indicadores, e isso sim faz com que a gente possa construir essa agenda de um mundo melhor na prática. Legal, Fernando. A gente vai abordar um pouco mais essa atuação mais para frente, mas eu queria aprofundar um pouquinho melhor. Então, você falou sobre as 17 áreas, né, no qual os ODS estão fundados. Você pode falar um pouquinho maior sobre elas? Claro. A gente começa, né, nosso primeiro objetivo, né, o primeiro ODS, ele trata de erradicar a pobreza, que é uma das questões cruciais para que a gente possa, de fato, avançar nas outras áreas. Porque se a gente tem pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, essas pessoas, naturalmente, elas passam fome, elas têm dificuldades básicas para desenvolvimento pessoal, para que elas consigam, aí sim, olhar para as questões de saúde, de educação, para que a gente consiga se desenvolver enquanto ser humano, né? Então, a gente começa, né, os ODS com a grande pacto global para a gente erradicar a pobreza, o que é bastante desafiador, né? A gente chegar em 2030 sem nenhuma pessoa no mundo abaixo da linha da pobreza, né? O nosso segundo ODS trata de fome zero, né? Então a gente também fazer com que as pessoas não passem fome, mas mais do que isso, que a gente tenha uma agricultura sustentável, que a gente consiga produzir alimentos de maneira saudável, né? E agroecológica, e de maneira que a gente não envenene as pessoas a partir da agricultura, né? Bom, a gente também trata aí de saúde e bem-estar, o nosso ODS 3 vai falar aí das grandes áreas de qualidade de vida, né? Educação de qualidade, o nosso ODS 4 vai tratar desse grande eixo também de desenvolvimento humano que é a educação. No ODS 5 a gente fala de igualdade de gênero, isso é muito importante, né? O quanto as mulheres, né, sempre estiveram atrás dos homens nas questões de desenvolvimento social. Quando a gente fala de igualdade de salário, quando a gente fala de igualdade de oportunidades, quando a gente fala de estigma social mesmo, de machismo estrutural. Então, tudo isso precisa ser encarado por nós enquanto sociedade, a gente precisa avançar com essa pauta. Tem muitas pautas ligadas ao meio ambiente também, né? Então, no ODS 6 a gente vai falar de água potável e saneamento, como é que essa relação da qualidade da água, dos efluentes tratados, vai impactar na nossa saúde. E é importante, enquanto eu vou falando aqui, que a gente vai conseguindo pensar nessas correlações, né? Quando a gente fala de saneamento básico, a gente também está impactando lá no ODS de saúde. Então, tudo isso está entrelaçado, né? Essa agenda ela vai se conectando entre os objetivos, né? E aí a gente fala de energia limpa e sustentável no ODS 7, a gente fala de trabalho decente e crescimento econômico, porque a gente também precisa falar de sustentabilidade econômica, né? Além do olhar social, de como é que a gente pensa no desenvolvimento econômico. E aí a gente tem no ODS 9 indústrias sustentáveis, no ODS 10 a redução das desigualdades, no ODS 11 cidades sustentáveis, né? Como é que a gente vai fazer com que as nossas cidades, de maneira inteligente, usando tecnologia, possam superar os desafios aí de mitigação dos impactos da crise climática, enfim, né? Bom, já chegando aqui no final da agenda, no ODS 12 a gente fala de consumo responsável, né? E aí a gente está falando de geração de resíduos, como é que a gente cuida dos nossos resíduos, né? Separa esse resíduo para que ele possa ser reciclado e a gente para de ter grandes mares, aí, grandes oceanos de plástico e de resíduos de todas as maneiras. No ODS 13 a gente vai falar especificamente de mudança do clima, como é que a gente combate a mudança do clima, que já é uma realidade, né? E aí, para fechar a agenda, o ODS 14 fala de vida na água, para a gente tratar dos mares e oceanos. O ODS 15 de vida terrestre, para a gente falar das nossas florestas. E no 16 a gente vai falar de paz, justiça e a força das instituições eficazes, para que a gente possa fazer toda essa agenda funcionar. E por último, o ODS 17, que vai falar de parcerias e meios de implementação, que beleza, temos 16 grandes objetivos aqui atrás da gente, como é que a gente faz parcerias, como é que a gente financia, como é que a gente fortalece uma rede para colocar tudo isso em prática e fazer acontecer. E aí eu quero aproveitar que eu falei dos 17 aqui rapidamente, para já trazer para vocês, assim, né, em novidade, né,
que o Brasil, recentemente, lançou, no final de 2024, o Brasil criou um ODS 18, que é o ODS que vai tratar especificamente de igualdade étnico-racial, né? Vai encarar de frente aí a questão do racismo estrutural do país. E é um ODS específico do Brasil hoje, né? O 18º ODS, mas que já está inspirando aí outros países a também assumirem essa pauta. Maravilha. A gente vê como que essa agenda é relevante, né? A gente vê todos os problemas aqui que essa ODS realmente busca, a importância da gente trabalhar e realmente buscar atingir, né, essa ODS até a nossa data de 2030. Eu, assim, Vitor, né, presidente da NACS, acho isso muito interessante. Eu queria também, Fernando, que você falasse um pouquinho para a gente como que essa ideia surgiu da Agenda 2030, quais são os outros esforços que vieram antes, o que motivou. Legal, Vitor, vou tentar ser objetivo aqui, né, para não contar toda a história aqui, né, de desenvolvimento sustentável, para que não fique chato para os nossos ouvintes aí, mas acho importante ressaltar o protagonismo do Brasil na construção dessa agenda, porque a gente às vezes pensa, né, assim, nossa síndrome de vira-lata, né, do brasileiro, acha que essas pautas elas são criadas na Europa, enfim, né, eu acho que vale muito a gente ressaltar aqui que lá em 1992, no finalzinho do século passado, o Brasil sediou um grande encontro mundial, que foi a Rio 92, o AECO 92, um evento famoso aí para quem de alguma maneira se conecta com o desenvolvimento sustentável, e foi nesse encontro, em 1992, no Brasil, que os países no mundo, a partir da reunião das Nações Unidas, né, entendeu que precisava criar uma agenda global, uma agenda unificada, para que a gente pudesse entrar no século XXI, ou seja, nós estávamos aí há 8 anos de virar o ano 2000, né, de entrar no século XXI, e os países falaram, olha, se a gente continuar com o modelo de desenvolvimento que a gente tem hoje, vai dar ruim, não vai dar certo, né? A gente precisa pensar num grande pacto global para que a gente possa, no próximo século, a partir do ano 2000, a gente começar a mitigar todas as coisas erradas que a gente fez até agora. Nós estamos errando o pulo, então a gente precisa construir essa agenda junta. Então foi esse o raciocínio lá em 92. A partir disso, desse protagonismo do Brasil no nosso país, essa reunião, é que os pesquisadores do mundo inteiro, acadêmicos, políticos, lideranças globais, passam a se reunir para criar no ano 2000 a primeira agenda de desenvolvimento global, que era a Agenda de Desenvolvimento do Milênio. A gente chamava isso de os 8 jeitos de mudar o mundo. Eram 8 grandes objetivos. E aí os países, então, pactuaram que eles iam cumprir esses 8 objetivos do ano 2000 até 2015. Foi a nossa primeira grande agenda mundial. Já trazia nessa agenda a questão do desmatamento, da gente olhar para as nossas florestas, já trazia a questão da saúde, mas mais voltado para a mortalidade de crianças e para combate à AIDS, malária, essas grandes doenças infecciosas. A gente já tinha lá um objetivo que era todo mundo trabalhando junto pelo desenvolvimento, que era a questão que hoje é nosso ODS 17, que é essas parcerias. Então, lá no começo do ano 2000, já tinha uma agenda com 8 grandes áreas que dizia, olha, precisamos avançar. E os países foram muito bem nisso. Inclusive, o Brasil cumpriu muitas dessas metas antes de 2015. O Brasil diminuiu as pessoas na linha da pobreza com programas com políticas públicas como Bolsa Família, por exemplo. O Brasil diminuiu o desmatamento da Amazônia. O Brasil virou referência no combate à AIDS e à malária. A gente, de fato, foi muito bem nessa agenda e o mundo inteiro também foi muito bem e pensou, olha, deu certo. Nós estamos... Essas agendas globais funcionam, a gente está conseguindo ter avanços, né, em pautas importantes do mundo. E aí, 20 anos depois de 92, ou seja, em 2012, o Brasil faz um outro evento chamado Rio Mais 20, né, em que os países se reúnem, em 2012 no Brasil, e falam, olha, falta 3 anos para a gente cumprir os 8 ODM, né, os 8 jeitos de mudar o mundo, os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. A gente está indo muito bem nisso. Como é que a gente renova essa agenda? Como é que a gente cria novos objetivos? Como é que a gente se compromete novamente com essa pauta? E aí, então, em 2012, os pesquisadores, líderes mundiais, começam a se reunir para criar a agenda dos ODS em 2015, que, então, pega essa agenda inicial dos anos 2000, amplia essa agenda e aí traz pautas como a mudança do clima, que passa a ser uma questão importante, traz pautas específicas da igualdade de gênero, traz pautas específicas do trabalho decente e crescimento econômico, vai agregando valor nessa agenda para que em 2015 a gente pudesse, então, começar esse novo momento, que é, agora estamos comprometidos com 17 grandes objetivos e vamos até 2030 caminhando com essa agenda para que a gente possa, da mesma forma, cumprir esses objetivos. E quando a gente olha para todo esse processo, né, e para todas essas áreas que foi para construir, a gente percebe o quão importante é essa agenda, né, o quão ela tem base, o quanto ela está consolidada,
mas dá para ver que é muito difícil de cumprir também, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho qual que é a importância e qual o papel dos setores da sociedade disso, né? Porque a gente já falou que não é só o governo, não só os altos órgãos que estão responsáveis por esse cumprimento. Então, o que a sociedade pode fazer para isso? Perfeito, assim, quando se pactua essa agenda, né, por uma questão de governança mundial mesmo, quem vai lá e diz, olha, a gente está comprometido com isso são os governos, né? Então também é muito natural que a gente entenda, enquanto cidadão, que os governos que se virem, né? Eles que disseram que querem fazer esse negócio acontecer e eles que se virem para dar conta. Mas a gente precisa lembrar que tudo isso tem a ver com a nossa vida cotidiana, né? E que é impossível que os governos, mesmo os governos municipais, né, mesmo se a gente olhar para o microgoverno aqui, que é a nossa ligação com o prefeito, com os vereadores da nossa cidade, que é impossível que eles deem conta sozinhos de todas as demandas sociais que a gente tem. Então a gente precisa fazer uma grande coalizão de empresas privadas, e aí eu gosto sempre de trazer uma informação importante, assim, né? A gente tem grandes conglomerados de empresas privadas no mundo que têm mais recursos financeiros do que muitos países, né? Que são maiores em termos de potencial de investimento do que países mesmo, do que PIBs, né, do que produtos internos brutos de muitas nações do mundo. Então, a iniciativa privada, como grande geradora de riqueza, ela tem um papel fundamental na construção de iniciativas que construam, né, um mundo melhor, aí, que a gente possa trazer as pautas de educação, de saúde, de igualdade de gênero para dentro das empresas, né, como mobilizadoras de pessoas e de recursos, e também o papel da sociedade civil organizada, que já cumpre um papel que é deixado de lado pelos governos, né? Então, a gente já tem as entidades sociais fazendo um papel de assistência social, fazendo um papel de suporte da educação, fazendo um papel de desenvolvimento social que os governos não dão conta de fazer sozinhos. Então, esses também são agentes importantes para que ampliem o seu trabalho, para que a gente possa aí sim fazer de fato, né, uma transformação da nossa realidade. E aí vale ressaltar que, além das organizações, além dessas instituições formalizadas, nós, enquanto cidadãos, também precisamos fazer a nossa parte, né? Porque se a gente, individualmente, não fizer o básico de, por exemplo, né, separar nosso resíduo em casa, não adianta a prefeitura ter a coleta seletiva, não adianta a prefeitura fazer a parte dela se a gente não se compromete, enquanto cidadão, de fazer a nossa parte acontecer. Então, a gente também precisa se empoderar dessa agenda, por isso é importante esse espaço, né, da gente falar com o público geral sobre esse trabalho, para que cada um de nós possa entender de que maneira a gente pode contribuir e assumir esse papel protagonista aí na criação do lugar melhor para a gente viver. Muito legal. A importância da mobilização, né? Para a gente se mobilizar, a gente precisa conhecer, né? Realmente, então por isso o objetivo desse programa é para a gente conseguir conscientizar o público geral sobre nossa Agenda 2030, esse tema que a gente está falando aqui que é tão importante. E você falou bastante da necessidade dessas instituições, dessas organizações motivarem a Agenda 2030, e aí que eu acho que iniciativas como o Selo Social, né, acabam se inserindo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho como que ele funciona na prática, como que vocês fomentam essas iniciativas, se alinhar essa Agenda 2030. Vitor, o nosso grande trabalho é justamente fazer esse empoderamento das pessoas nas cidades. A gente entende que a gente não consegue se comprometer ou não consegue gostar das coisas que a gente não conhece, né? Então, a gente precisa levar informação, levar capacitação para que as pessoas nas cidades do Brasil conheçam essa agenda, entendam o quanto ela é importante para que a gente possa viver melhor. Ela não é importante para o governo federal, ela é importante para a gente, cidadãos de cada uma das cidades em que a gente vive. Então, o nosso grande trabalho é de levar esse conhecimento para os atores locais e ajudá-los, não só com a capacitação, mas também com o assessoramento técnico, a, de fato, transformarem essas ideias em práticas. Então, se a gente está falando da gestão de resíduos, e eu gosto desse exemplo porque eu acho que é muito próximo da gente, né? De todos nós, independentemente da classe social, de como a gente vive, né? Todo mundo gera lixo o tempo todo nas suas casas, na sua vida. Se a gente olha para esse problema, às vezes nos falta instrumento de resolução disso, né? Legal, eu quero melhorar a minha gestão de resíduos. Como é que eu faço, né? Onde é que tem uma boa prática? Quais são as ferramentas que eu tenho? Qual é o primeiro passo? Então, o selo social, ele cria nas cidades em que ele atua esse ambiente em que a gente conhece as demandas da cidade, a gente entende os problemas que a gente tem e a gente discute nesse grupo juntos quais são as soluções e como é que a gente pode, com a nossa ferramenta, com o meu tempo, com o meu dinheiro, com a minha estrutura, como é que eu posso me comprometer e ajudar a avançar nesses temas, né? Então, se eu já trabalho com criança e adolescente, por exemplo, né?
como é que eu posso trazer uma pauta de igualdade de gênero? Se eu já trabalho com indústria sustentável, como é que eu posso fazer com que isso vire para minha cidade ser sustentável? Então, a gente vai trabalhando todos esses temas de maneira conjunta para entender, para que cada ente local possa entender como participar e se comprometer. E aí, para quem participa com a gente, se capacita e consegue, de fato, entregar um trabalho de impacto social, consegue demonstrar que fez a sua parte para a gente avançar nos ODS, aí a gente tem uma certificação, tem um reconhecimento, né? Então, o selo social, ele é só o finalzinho do processo. O mais importante é essa trilha de capacitação que a gente oferece para os participantes. E falando um pouco dessa parte de certificação também, né, desse finalzinho que você falou, a gente, enquanto organização, entende o quanto ela é importante, porque, infelizmente, existem várias iniciativas que se denominam sociais, mas que, no fim, quando a gente vai medir, não existem, não causam impacto, né? Então, essa parte de certificação e de acompanhamento mesmo das ações, dos resultados, ela é muito importante também. Então, você pode comentar, né, como que é esse processo, dos critérios e como que as instituições podem se preparar também, né, para conseguir passar por esse processo. Posso sim. Isso para nós é bem importante, porque além de ter um trabalho que, de fato, cause algum impacto, ou seja, cause alguma transformação social para aquele ambiente em que aquela organização vive, ela também precisa estar alinhada aos ODS. Então, isso é fundamental para a gente, né? É que ela vai em direção a esses grandes objetivos em que a gente está comprometido em ajudar a construir. O participante, né, o ente que vai participar do selo social, ele se compromete ao iniciar com a gente ao programa que ele vai participar das capacitações e que ele vai fazer ao longo dos próximos 12 meses, né, de atividade, né, no ano de atividade do selo, que ele vai executar uma iniciativa de impacto social no seu território. E aí a gente tem tanto um assessor, uma pessoa da nossa equipe técnica que fica junto com esse participante, né, instigando ele a escrever, a colocar no papel, a pensar sobre a iniciativa que ele vai executar, como também a gente exige comprovações, né, documentos, fotos e, em alguns casos, a visita do nosso assessor nas organizações, para que a gente possa comprovar de maneira clara, transparente, que aquela iniciativa foi realizada e teve, de fato, algum impacto naquele território. Então, a gente também diferencia isso, né? O que é um resultado, um atendimento daquela iniciativa? Eu fiz uma palestra com 100 adolescentes para falar sobre métodos contraceptivos, para a gente evitar a gravidez na adolescência. Legal, como é que eu sei que daquelas 100 pessoas, qual daquelas adolescentes ou daqueles adolescentes passaram de fato a utilizar métodos contraceptivos? Receberam de fato aquela informação e passaram a ter aquilo nas suas vidas como um agente de melhoria na sua vida, né? Porque uma adolescente que recebe essa informação, ela tem menos chance de engravidar, ela vai ter uma chance de estudar mais tempo, ela vai poder ser no mercado de trabalho, estruturar sua vida e ter um futuro melhor, né? A partir de uma informação. Então, tudo isso a gente precisa ensinar para esses participantes como olhar para isso, como mensurar, como separar o que é o meu grupo de atendimentos e, de fato, o impacto social que eu causo, e a gente documentar isso para a gente poder ter esse banco de boas práticas documentado e transparente, né, que a gente possa publicizar isso. Então, o programa todo ele gira sobre essa ótica também da gente ter esse ambiente de confiança e de quem, de fato, causa impacto social poder ser reconhecido e divulgado, né, a partir do selo social. Maravilha, maravilha. Acho muito, muito legal, muito bonito mesmo o trabalho que vocês fazem no selo, todo esse comprometimento que vocês têm. E aproveitando um pouco esse trabalho todo que vocês fazem em relação ao selo, vocês estiveram recentemente aqui em Maringá para fazer a entrega, né, do selo social, inclusive a nossa universidade, a Universidade Estadual de Maringá esteve presente. Como é que você avalia a participação do nosso município na Agenda 2030? Olha, a Maringá tem sido uma grata surpresa para a gente aqui do Instituto, né? Primeiro porque é uma cidade que já tinha, né, um olhar importante para a qualidade de vida da sua população, no sentido de ser uma cidade planejada, que pensa políticas públicas de fato para melhorar desafios sociais, né? A gente já trouxe de Maringá para eventos nacionais do selo social algumas boas práticas, né, ligadas inclusive a comunidades tradicionais e também a políticas públicas feitas pelo poder público, né, para melhorar a cidade. É uma cidade que tem, quando você anda na cidade, né, é uma cidade arborizada, né, que pensa essa questão também, né, da sua urbanização de maneira estruturada, né, organizada. E aí a gente encontrou nesse ambiente de uma cidade que já tinha essa propensão assim, de pensar na qualidade de vida das pessoas,
um grupo muito grande de organizações. A gente começou com mais de 100 participantes no programa, ou seja, mais de 100 CNPJs, né? Mais de 100 grupos de pessoas mobilizados para construir, de fato, iniciativas que melhorem ainda mais a qualidade de vida das pessoas que moram em Maringá. Então, a gente é muito feliz de atuar aí, porque a gente entende que a gente pode somar um pouquinho, né, nessa comunidade que já é tão mobilizada, já é tão consciente, e também a gente aí capta boas práticas de Maringá para levar para outras cidades que ainda não tem esse ambiente, que ainda não tem toda essa maturidade, né? E isso nos ajuda muito a compartilhar isso com outros municípios. Então, além de ser um case bem importante para a gente no sentido de a quantidade de participantes e de projetos executados, ainda nos ajuda também a levar boas práticas para outras cidades do Brasil. Fico feliz, então, que Maringá está nesse reconhecimento bacana. E queria perguntar também, porque às vezes o pessoal está ouvindo o trabalho do selo social, está achando interessante, mas às vezes faz parte de uma empresa, uma coisa que fica pensando como que pode trazer isso para a própria realidade. Então, por que, enfim, eu ou minha organização deveríamos nos preocupar em conquistar realmente um certificado, o selo social, em entrar em contato com isso? Eu gosto muito de dizer que não existe uma empresa saudável num ambiente doente, né? Existem alguns reconhecimentos para as empresas, por exemplo, que têm o programa de qualidade de vida para os seus trabalhadores. Isso é muito legal, né? Então, a empresa olha para dentro da sua porta e fala, olha, aqui dessa minha comunidade eu vou cuidar, né? Aqui dos meus funcionários, da minha equipe eu vou cuidar. Mas aí a gente abre a porta da empresa e do lado de fora, na rua, tem uma pessoa dormindo na calçada. Então, acho que o selo social ele vem muito para trazer esse olhar de interação com a comunidade, né? Legal que você mora numa casa confortável, mas como é que está o outro lado da rua da sua casa? Como é que está o bairro do lado, né? A sua empresa está bacana, como é que está a calçada, né? E a nossa intenção é justamente essa, é fazer com que os atores locais possam olhar para o seu entorno e possam, a partir disso, pensar qual é o seu papel para melhorar esse entorno, além de olhar para dentro, também olhar para fora. Então, todos que quiserem de alguma maneira, né? E aí eu falei aqui empresas, mas também as entidades sociais, os órgãos públicos, né? Secretarias, escolas públicas, enfim, que queiram de alguma maneira se comprometer e ajudar nesse processo ou somar forças com esse grupo, né, que já está mobilizado em algumas cidades, basta fazer contato com a gente em todas as redes sociais, né, @selosocial, Instagram, LinkedIn, Facebook, enfim, sempre @selosocial, e também no nosso site, né, selosocial.org, nós temos lá os pontos de contato e a gente está muito à disposição. O nosso grande propósito aqui é fazer com que cada vez mais atores locais possam estar comprometidos com essa agenda de desenvolvimento. Então, a gente está aqui para atender todo mundo que queira ter mais conhecimento e entender como é que pode contribuir. É muito importante ter uma instituição, uma organização como vocês atuando, e 2030 está se aproximando, né? Então, eu queria perguntar para você como que você vê o panorama geral do cumprimento da agenda. A gente está longe, a gente está perto, o que a gente pode fazer para alcançar? A gente está longe. É triste reconhecer, mas a gente está longe. A gente teve um problema muito grande, né, com essa agenda de desenvolvimento. Ela foi muito impactada pela pandemia, né, da Covid-19. Essa pandemia levou muita gente de volta para debaixo da linha da pobreza, e isso coloca em risco todos os ODS, né, como eu falei lá no começo, eles estão entrelaçados. Então, se a gente tem as pessoas passando fome, né, como é que a gente vai tratar de educação, como é que a gente vai tratar de cidade sustentável, como é que a gente vai tratar de outras pautas se as pessoas estão abaixo da linha da pobreza, né? A gente também teve as guerras, né, no mundo, né, tanto a guerra da Ucrânia, do Oriente Médio, que tem impactado profundamente, né, no avanço dessas pautas, porque aí a gente passa a tratar de refugiados, né, da crise dos refugiados. A gente tem as mudanças do clima cada vez mais impactando, né, nas questões relacionadas aí à estrutura da cidade, resiliência da cidade. Então a gente teve muitas forças contrárias à Agenda 2030, né, nessa última década. O que nos aumenta a nossa responsabilidade, né, enquanto cidadãos, de conseguir fomentar esse trabalho. E precisa ser para nós não um fato de desânimo, mas sim de, olha, arregaçar as mangas e correr atrás, porque a gente ainda tem 5 anos aí para trabalhar e a gente pode melhorar muito esse mundão aí nesse próximo período. Os dados no mundo, assim, mostram que a gente está em torno de 20% das metas cumpridas apenas, né? Então, a gente tem 80% dessas metas a serem ainda encaradas nos próximos 5 anos. Eu gosto muito de dizer que o brasileiro é bom, assim, quando a água bate na bunda, né? Quando a gente está, assim, nos 48 do segundo tempo, a gente gosta de correr. Então, o nosso governo federal, né, tem feito um trabalho bastante intenso de alinhar suas políticas públicas e o seu orçamento, né, à Agenda 2030. Está acontecendo hoje, dia 12 de fevereiro, o dia que a gente grava este programa, né?
está acontecendo um encontro em Brasília com todos os prefeitos e prefeitas eleitos no último ano, que tomaram posse agora em janeiro de 2025, que são o último mandato completo de 4 anos dentro do período da agenda. Então, esses prefeitos e prefeitas que estão assumindo agora, eles farão seu mandato completo dentro desse período até 2030. Então, eles têm um papel muito grande na implementação da agenda nas suas cidades. Então, eles estão recebendo informação sobre o ODS lá em Brasília, estão sendo letrados sobre esse tema para que possam trazer para a sua cidade. Então, a gente tem aí boas práticas no Brasil acontecendo para que a gente possa avançar com os objetivos. E no mundo também a gente precisa avançar, né? Cada país está fazendo seu papel aí para avançar nessa agenda, para que a gente possa chegar em 2030, se não com a agenda toda cumprida, o que a gente precisa reconhecer vai ser muito difícil, mas com o máximo possível de metas alcançadas, né? O máximo possível de caminho andado, para que a gente possa pensar aí no futuro dessa agenda, né? No pós-2030. Perfeito. Agora acho que concordo muito com o que você falou, que agora é hora mesmo de arregaçar as mangas, né, e ir atrás. Então, às vezes, se a gente não cumpriu tudo que a gente precisava, agora aproveitar esses últimos 5 anos que nos restam e realmente correr atrás dessas metas. Bom, então, acho que o programa de hoje foi realmente muito bom. Eu acho que a gente conseguiu aprender muito sobre a Agenda 2030, sobre as nossas ODSs. A gente descobriu realmente o impacto positivo que todo mundo da sociedade precisa ter, né? Então, qual que é a importância da mobilização da sociedade civil, do terceiro setor, de todo mundo para a gente atingir essas nossas metas, e a importância da gente conhecer tudo isso, né? A importância da gente se informar sobre isso. Então, fica ligado também no nosso ouvinte nos próximos programas, né, da Geração 2030, que a gente vai informar vocês mais sobre isso. Nossos profundos agradecimentos ao Fernando por ter disponibilizado um tempinho e vir aqui falar para a gente sobre o selo social, sobre o conhecimento dele, e se disposto a participar conosco aqui nesse papo que é tão importante. A gente queria finalizar agradecendo também toda a organização do programa, então a Mariana que está aqui com a gente, a Maria Júlia, eu, sou a Natália Martins, o Vitor Figueiredo e a nossa professora Leila Pessoa. E a gente queria finalizar, Fernando, com você deixando uma mensagem para quem está ouvindo, para se inspirar a continuar tentando cumprir os ODS. Que mensagem que você deixa? Primeiro, eu queria agradecer, né, Natália, Vitor, professora Leila, toda a equipe aí, né, pela confiança, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Sempre que a gente tem a oportunidade de falar desse tema, de desmistificar essa agenda, de popularizar os ODS, a Agenda 2030, eu acho super importante. A gente precisa aproveitar isso, que muita gente nos ouça aqui e, a partir disso, procure saber como é que vai poder se engajar, né, em organizações aí para fazer o seu trabalho acontecer. Bom, o que eu quero dizer é que é possível a gente construir na prática um mundo melhor e é possível a gente cumprir essas agendas que são propostas pelas Nações Unidas, mas que envolvem a nossa vida, né? A gente já teve isso acontecendo no mundo, nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, a gente já cumpriu essas metas no passado e a gente pode cumprir novamente. Então, não é utopia, não é uma coisa fora da nossa realidade. Existe recurso, exige condição, exige ambiente para que a gente faça acontecer. O que precisa é que cada um de nós faça a nossa parte. A minha grande luta na vida, assim, e eu queria deixar ressaltado aqui nesse programa, é que quando a gente pensa em fazer dos lugares melhores para todo mundo, a gente precisa pensar em fazer a nossa parte. Então, assim, a grande mensagem é, irmão que está nos ouvindo, faz o teu. Entende qual é a tua parte e faz a tua parte. Porque se todo mundo fizer, imagina se cada pessoa da tua cidade vai recalçada. A gente vai ter a cidade bonita, limpa. Então, assim, faz o teu. Porque antes de terceirizar a responsabilidade, antes de olhar para quem não está fazendo, se certifique de que você está fazendo a sua parte. E aí sim, se todo mundo tiver essa consciência, a gente vai naturalmente viver num lugar melhor. E isso vai ser bom para todo mundo, inclusive para você, para sua família, para os seus filhos, para os seus netos. Então, acho que essa é a grande mensagem que eu quero deixar, para a gente assumir a nossa responsabilidade nessa construção e a gente se engajar juntos para fazer acontecer. E aí a gente aqui está à disposição para ajudar quem precisar de apoio nesse processo. Perfeito. Então, acho que com essa bonita mensagem a gente se encerra. Continuem, fiquem ligados nos próximos programas da Geração 2030 para aprender mais um pouquinho sobre como a gente pode mudar o mundo. Agradecer também a Rádio EM por ter disponibilizado esse espaço, aqui ter disponibilizado esse programa para a gente, uma grande honra para a gente estar aqui, uma grande felicidade estar falando sobre isso. E é isso, até o próximo programa. Você acabou de ouvir Geração 2030, o programa que liga você aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Uma realização da Enactus, projeto de extensão ligado ao Departamento de Teoria e Prática da Educação da UEM. Geração 2030, sua voz pelo amanhã.
Apoio Rádio EM FM, em sintonia com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.